Saúde preventiva do homem é o nosso tema aqui, porque, né, de forma recorrente, a gente fica falando que os homens, eles são muito durões e muito resistentes a cuidar da saúde, né? Normalmente eles só procuram um médico quando ele já está com um problema e com um problema avançado. E tem alguns que mesmo com problema, eles não vão procurar o médico, tem que ser empurrados, né? Não é só para o urologista, não, acho que para várias situações. A mulher, ela é muito importante, muito decisiva num processo desse, né? Porque, não, vamos lá, estou marcando, tal. Então, já é bom. 50% dos que procuram urologista é porque tem uma mulher por trás empurrando, pressionando. Pode continuar pressionando, viu? Pode continuar empurrando, porque é um caminho que vai criando cultura, como a gente já falou aqui, é um caminho realmente importante. Por exemplo, vamos falar o seguinte, aqui no Brasil a gente tem uma diversidade, né, de tipos físicos, é uma mistura muito grande, uma miscigenação, né, de pessoas, essa questão toda. Como é que fica? Eu acho que você, pode ser que eu esteja confundindo, mas você falou que, por exemplo, o homem negro, ele é mais suscetível ao câncer de próstata? Sim, sim. Mais suscetível, mas ele é menos suscetível ao câncer de pele. Exatamente isso. Nesse caso, inverte. Aí são as pessoas de pele branca que estão mais sujeitas ao câncer de pele, na verdade, né? Tem uma menor proteção no caso, né? Pele branca, olho claro, cabelos claros, pessoas ruivas, né, estão num risco muito grande. Então, a gente vai ter uma incidência muito maior de câncer de pele observada nos estados do sul do país, por exemplo, né, ou até mundialmente falando, a Austrália, por exemplo, ela tem altos índices de câncer de pele, porque a gente tem, as pessoas estão morando naquela latitude sul, onde você tem incidência do sol, mas são pessoas de origem geralmente britânica, né, da colonização britânica, extremamente claras. Então, a incidência de câncer de pele lá é altíssima, na verdade. Que no Brasil acaba diminuindo um pouco, porque a gente tem uma população miscigenada, então tem essa parte, né, que deriva de negros, que tem uma proteção maior da pele. Não, claro, não se dizendo que o negro não deva se proteger, mas ele está mais protegido em relação ao câncer de pele, sem dúvida. E não é dizer que é isso aí que você acabou de falar, não é dizer que não precisa de proteção, né? Não precisa cuidar. Por favor. Né? Tem que cuidar. Tem que cuidar. Tem uma resistência maior, mas espera lá. Vai, ele está sujeito a outras problemáticas da pele negra, também se tiver uma exposição muito grande ao sol, tem mais risco de manchas, então também não é para eles não, né? Eu jamais vou advogar aqui que a pele negra também não deva ter os cuidados, né, relacionados ao sol, que deva ir ao dermatologista com frequência também, né? Isso é importante. O pessoal está querendo saber o seguinte, quais são as pintas? Você falou, né? Comentou sobre as pintas, tem que olhar, tem que ter cuidado. E o pessoal está querendo saber quais são as pintas, assim, que merecem atenção. Essa questão do autoexame é fundamental, no caso até do câncer de pele, né? Porque a doença dermatológica está exposta muitas vezes. Então, as pintas que os pacientes devem se preocupar são pintas escuras, enegrecidas, de contornos irregulares, né, com formato, às vezes, que o paciente vai perceber que não é tão redondinho, quem sabe vai chamar atenção. Se ela começar a coçar, se você tiver sangramentos, o paciente deve imediatamente procurar o dermatologista. Ou uma pinta que ele tem há anos e, de repente, essa pinta mudou tá diferente, tá chamando a atenção dele, ele tem que ir imediatamente, porque isso pode ser um sinal de um câncer de pele. A gente está falando de pinta, mas tem a questão da pinta e tem a questão do sinal, né? Às vezes você tem um sinalzinho, que aquele sinal começa a crescer e tal. Esse que é o que preocupa, exatamente. Porque tem aquela pinta que às vezes as pessoas falam, tem aquela pinta só do sol, que é só que a gente chama da melanose solar, né? a manchinha. Isso é só exposição solar, geralmente não há nenhum problema, na verdade. Mas o mais problemático é a questão do sinal, porque alguns cânceres de pele, principalmente o melanoma, ele pode, né, surgir a partir de uma pinta, na verdade. Então, o paciente tem que ficar atento a isso também, esse tipo de sinal, no caso, né? É bom esclarecer. O pessoal às vezes fala que aí tem um sinalzinho em casa e tem uma coisa que algumas pessoas costumam indicar e fazer, aí começa a amarrar uma linhazinha ali, que é para poder tirar ele, né? E aí amarra aquela linha bem apertadinha, ela vai ficando, daqui a pouco o sinal cai. Isso é normal fazer ou isso pode trazer problema? Não, isso também não se deve fazer porque ele pode traumatizar, né? Isso, muitos adolescentes, isso eu já vi, que aparece com uma verruga genital. Sim.
aí ele não vai no médico, fica com vergonha, às vezes não tem orientação dos pais, E faz isso. e aí eles tentam arrancar a verruga com a mão, e aí acaba que aumenta o risco de autocontaminação dele mesmo. Né? Aham. Mas isso é uma receitinha que passa de um para outro, essa É, história aí, uma- né, A gente de vê isso em fazer isso. consultório. Ele não está resolvendo o problema, né? Ele pode até aquela verruga cair, mas na verdade ele está com um problema ali instalado e Exatamente. precisa efetivamente olhar e precisa efetivamente perigoso isso. cuidar dessa Sim. questão, né? A questão do exame de próstata, né? É sempre uma questão que a gente levanta, que os homens eles têm mais restrição a fazer, essa questão do exame de próstata. Tem alternativa de se a cuidar do câncer de próstata, alternativa a esse exame que tanto causa constrangimento aos homens? Por que tanto constrangimento? Pois é, não tem, e a gente precisa debater sobre isso, né? Porque na realidade é um exame simples, né? Um exame de toque retal. Na realidade não é um exame, ele faz parte de uma consulta médica, é um exame físico e é um exame que a gente faz em ambiente de consultório, ao sigilo médico, e é um exame que dura menos de 10 segundos, onde a gente pode fazer o diagnóstico, a suspeita do diagnóstico e somando isso ao exame de sangue, que é o PSA. E quando a gente está falando de câncer, né, de uma forma geral, mortalidade, a gente tem o câncer de próstata, que é o mais comum, né, a gente tem um câncer de cólon e reto, que também esse pode ser prevenido, e o homem faz a colonoscopia a partir dos 50 anos, são os 3 mais comuns, né? E o câncer de pulmão, que tem a ver com tabagismo e que pode fazer esse check-up através de um raio-x de tórax. Mas em termos de câncer de próstata, não tem, o exame de toque retal, ele deve ser feito, essa é uma realidade. Aham. Você falou na colonoscopia e muitos médicos eles têm trazido aí a necessidade, né, de que a colonoscopia ela entre nesse rol de exames preventivos, porque via de regra ele é indicado mediante alguma questão mais diagnosticada, né? Tá bom, tem uma suspeita, então faz a colonoscopia, mas muitos médicos têm sugerido que ele seja feito como um exame preventivo. Como é que você vê essa questão? Alguns cânceres a gente faz diagnóstico precoce, como por exemplo o câncer de próstata, tem outros cânceres que a gente até consegue prevenir, como por exemplo o câncer de cólon reto, onde o gastroenterologista, né, ele vai fazer o exame e vai diagnosticar um pólipo e que aquele pólipo, antes de virar um câncer, ele é diagnosticado e retirado. Assim como, por exemplo, o câncer de colo de útero. Não é o tema hoje, mas também é extremamente frequente e pode ser prevenido através da vacinação contra o HPV, e isso os homens estão implicados. Mas na mulher, no exame de Papa Nicolau, você vai ter uma lesão pré-maligna. Então, a recomendação existe, ninguém é obrigado, né? Enfim, então, a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia é fazer o check-up da próstata, sim, a partir dos 45 anos. E também é uma recomendação de fazer a colonoscopia, né, por parte dos gastroenterologistas, né? E prevenir o câncer de cólon de reto, que é o segundo ou terceiro mais frequente, dependendo da região do país. Eu acho que ela vai virar até rotina, essa questão da colonoscopia. A gente tem, né, visto cada vez mais, eu vejo até pelos meus pais, os dois, né, o próprio gastroenterologista, né, indicou, na verdade, né? Então, acho que vai virar como uma rotina, porque acho que o exame também está cada vez mais fácil, né, de ser executado, com menos efeitos adversos, que ele é um exame um pouco mais complicado, né? Então, acho que ele vai entrar numa rotina aí, né? Porque é um câncer também com bastante prevalência. Então, vale, né, fazer esse exame. E é interessante dizer uma coisa, não referente ao câncer de cólon, mas o câncer de próstata. Você falou que o câncer de pele é mais comum no sul e sudeste, né? A gente vê mais exatamente. O câncer de próstata também é mais comum no sul e sudeste. E é interessante que lá tem menos negros, né? Isso fala a favor, isso é um fenômeno que se repete também no mundo. Você tem na Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, ele é muito frequente, Europa Ocidental, os países escandinavos. Isso fala a favor de hábitos de dieta ocidental, estilo de vida ocidental. Existe um estudo, por exemplo, no Japão ele é menos frequente, o câncer de próstata, então japoneses que migraram para os Estados Unidos passaram a ter um risco aumentado também. Mas também deve ter a ver, isso se fala muito, na questão de maior acesso à saúde, maior capacidade de fazer diagnóstico. E o interessante é que mesmo ele sendo muito mais frequente nessas regiões que eu mencionei, ele é menos mortal nessas áreas.
Ou seja, você faz o diagnóstico de mais pessoas e no final das contas morre menos gente. Porque consegue tratar. Porque consegue Porque tratar. consegue tratar, né? Porque as pessoas identificam É. e conseguem tratar. Tem Então, muito subdiagnóstico, né, aqui no Aham. Brasil. Acaba muita coisa que você o paciente não chega até o sistema para poder ser notificado a doença, diagnosticada. Então, você acaba trabalhando com números, às vezes, até inferiores, né? Aham. Provavelmente teriam números até superiores.